Paz do Senhor, irmãos. Se coloquem em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia. Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. Nos diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Glória a Deus, aleluia. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Deus nos dê a bênção da sua palavra nesta manhã. Podemos aceitar. Irmão, nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesta manhã, conforme foi falado pela diretora. O tema, 1 a 1 transforma multidões. Falar a palavra de Deus, trazer o alimento espiritual para a nossa vida nesta manhã, e que o Senhor olhe para cada um de nós, irmãos, e vê em nós homens e mulheres que têm um potencial. E a palavra de Deus, no relato escrito pelo apóstolo João, ele traz uma frase de expressão para nós, dizendo que ele é eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e todo ramo, e você e eu somos os ramos que estão enxertados nesta videira. Irmãos, percebe uma expressão que é dita em muitos lugares que levam a palavra de Deus a sério, para as pessoas dizem assim: a sua vida é a pregação para a vida de alguém. As nossas atitudes, o nosso comportamento fala muitas das vezes mais do que palavras, do que expressão de palavra. E essa expressão ela possui para alguns muitas dificuldades, mas para o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo ela expressa o seu comportamento. O texto da palavra de Deus, Jesus estava ministrando para os seus discípulos. Jesus estava sendo o rabi, ou seja, o mestre. E sempre o mestre precisa ser honrado. E estar com a vida honrada com Cristo, olhando para aquele contexto em que Jesus falava com os seus discípulos, era estar com as sandálias empoeiradas. Era mais honrado levar adiante os ensinos do mestre. Não apenas aprender ou ser igual, precisava também estar na escola e ser um mestre. O texto fala de transformação,
o texto fala de transformar multidões. Este é, irmãos e irmãs, o desafio que temos hoje. Aprender algumas lições sobre como tomar esta decisão e obedecer. Olhando para este texto da palavra de Deus, em primeiro lugar, o discípulo de Jesus é chamado para a vida. Veja aí no texto do versículo 1 até o versículo 4, ele diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim dá fruto. Todo ramo que não está em mim, não estando em mim, não dá fruto, ele corta. Ramo que não dá fruto, ele corta. Ele vai tirar. E todo aquele que dá, ele poda para que dê mais fruto ainda. Irmãos, Jesus está usando algo aqui interessante. Ele está falando da planta, a videira. A videira produz o quê? Irmãos, a videira produz uva. Irmãos, é bonito você olhar a uma plantação de uvas no seu auge das folhas. É bonito. Mas para quem nunca viu um pé de uva e olhar para ele no seu estágio de poda, a pessoa que não tem a experiência vai dizer assim: está tudo seco. É verdade ou não é? Não tem uma folha. Por que Jesus está dizendo isso aqui para nós? Porque a videira, para ela produzir, ela precisa estar podada. E não é o ramo que não produz que corta e joga fora. O ramo, o galho que produz, ele poda para produzir na safra seguinte. E tem que ser a poda, falando da agricultura, ela tem que ser a poda na época certa e do jeito certo. Mas Jesus está falando para nós de vida espiritual. Aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, precisamos entender o que Jesus está dizendo. A maneira, o jeito que Jesus estava falando. Jesus passa aproximadamente 3 anos e meio com os seus discípulos, um diferente do outro, comportamento diferente, vindo de trabalhos e tradições diferentes, mas eles estavam sendo alistados e encaminhados para uma missão, e a vida deles, Jesus está chamando eles para a vida espiritual e chamando para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Jesus reúne, irmãos, não os melhores alunos das escolas rabínicas da época. Jesus reúne aqueles que estavam e que naquele contexto de cultura, de estudo da época, eram que não foram aprovados para ser um rabino numa sinagoga, para ser um sacerdote na sinagoga, para servir como levita. Jesus chama aqueles que estavam já nas suas atividades. Pedro era pescador, Mateus era cobrador de impostos, Judas era da alta classe, servia como tinha grande conhecimento na área de finanças. É esse que Jesus chama para que as suas vidas fossem transformadas e fazer com isso discípulos. Amém, Jesus, aleluia. A Bíblia diz para nós, irmãos, que este é um dos últimos momentos de Jesus com os discípulos. A Bíblia diz para nós que é um dos momentos das últimas palavras de Jesus. Jesus está entregando para eles, ali, naquela oportunidade, o diploma para a vida. Irmãos, andar com Cristo, caminhar com Cristo, Jesus traz para nós um grande desafio de obediência. Amém, Jesus, aleluia. Jesus ensina, Jesus mostra como deve fazer, Jesus transforma a vida destes homens, e estes últimos momentos de Jesus com os discípulos começa no capítulo 10. Quando Jesus está falando, no capítulo 10, ele fala a cura do cego, Jesus fala do bom pastor,
pastor das ovelhas. Jesus prepara os discípulos para os momentos do fim. Por diversas vezes, irmão, Jesus fala para os discípulos: eu vou para Jerusalém, vou ser entregue nas mãos dos pecadores, vou ser crucificado, morrerei, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus, por diversas vezes, prepara isso. Nas últimas palavras de Jesus com os seus discípulos, na narração de João, Jesus recebe a notícia da morte de seu amigo. Jesus retira de Jerusalém, ele confronta as pessoas que estão no templo com aquilo que deveria ser ensinado. No capítulo 13, Jesus ministra a ceia para os seus discípulos, enquanto no capítulo 14 Jesus consola os discípulos dizendo: eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia. Jesus está deixando claro para nós, irmãos, que os seus ensinamentos deveriam ser levados adiante e os discípulos deveriam seguir em frente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A vida destes homens foram transformadas. Eles foram preparados de uma forma como jamais ninguém imaginava. E Jesus está deixando eles e deixando claro para eles que suas vidas foram transformadas. Para quê? Esta é a pergunta para nós também. Você e eu fomos chamados por Jesus para sermos discípulos. Para quê? Hein? Eles foram chamados, as vidas transformadas, para que eles também transformassem em novas vidas. Esse é o detalhe do texto aqui, ó. Esse é um dos detalhes do texto. Jesus está deixando claro que eles foram formados e que eles deveriam formar outros. Jesus está dizendo para eles: ó, vocês não são mais pessoas comuns. Jesus olhou para você, irmão, e falou assim: ó, você não é mais uma pessoa comum. Glória a Deus, aleluia. Você está com seu nome escrito no livro da vida, seu nome está rolado nos céus. Você não é mais uma pessoa comum. Jesus está dizendo, irmão, para você e para mim, e falando para aquele discípulo: ó, vocês não são mais pessoas normais. Aleluia. Eu e você, irmãos, não somos mais pessoas normais. Deu um nó na cabeça? Não. Irmãos, crente não é normal, não. Crente não é normal. Nós acreditamos na palavra de Deus, que para o mundo é loucura. Então nós somos normais. Glória a Deus, aleluia. Na caminhada da vida alguém diz: não tem jeito, e diante daquela loucura você diz: tem jeito. Você não é normal. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eles, os discípulos, começam a sua caminhada. Jesus está afirmando que você precisa enxergar na outra pessoa o potencial de uma vida que precisa ser salva. Se você, irmão, não é uma pessoa normal, se você e eu não somos pessoa comum, a pergunta para nós ainda nesse chamado para a vida é: quem sou eu diante do Espírito? Quem é você, irmão, diante do espelho? Você precisa parar uma hora na frente do espelho e fazer esta pergunta. Ou sua vida com Cristo ela muda, ou ela vai de mal a pior. O Cristo que a Bíblia diz que habitaria em nós, que é o nosso Salvador, Ele não está com as simples palavras, Ele está com o objetivo de transformar a vida e levar pessoas a conhecer a verdadeira palavra, a verdadeira vida. Mas há uma segunda informação: discipulado
ou discípulo de Jesus, é um chamado para frutificar. Irmão, se você conseguiu entender que você não é uma pessoa comum, se você conseguiu entender que você não é uma pessoa normal, e que você, sendo discípulo de Jesus, e conforme João diz no texto, você precisa frutificar. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí no versículo 5 e até o versículo 7. Então, o discípulo de Jesus precisa frutificar. Glória a Deus. A primeira lição é de que o discípulo foi chamado para vir, para ver qual é a finalidade, chamado para frutificar. E Jesus, irmãos, é enfático para nós, dizendo assim, ó: quem permanece em mim dá muito fruto, pois sem mim não podeis fazer coisa alguma. Jesus, aleluia. Irmão, você consegue perceber que tudo começa com Cristo, tudo nasce com Cristo, tudo caminha com Cristo e tudo vai terminar com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A vida desses discípulos, irmão, precisava ser transformada e precisava frutificar. Agora que Jesus nasceu na sua vida, agora que Jesus transformou em discípulo, ele está encaixando em outro patamar para a missão. Por quê, pastor? Ele está nos encaixando para outro patamar na missão. O piloto, depois dele aprender a guiar o seu automóvel e treinar muito, mas muito, o objetivo dele é vencer a corrida. Se depois de grande investimento, de grande dinheiro investido, de grande energia gasta, de grandes volumes de vitaminas, de suprimentos para que ele mantenha o seu físico, nos treinamentos desse piloto, alguém chega para ele antes da corrida e pergunta para ele qual é o seu grande objetivo. Por mais que ele olhe nos seus concorrentes, eles não têm condições de ganhar, a resposta dele é: fazer uma boa corrida porque eu quero vencer. Mas se ele disser assim: eu vou perder, não, eu preparei tudo isso, eu me preparei até aqui, mas eu não vou ganhar não, eu não tenho expectativa de ganhar não. Para todas aquelas marcas que investiram o seu nome ali em investimento, eles vão retirar o patrocínio e colocar outro no lugar dele. Quando alguém pergunta para o discípulo de Jesus, nascido em sua vida, o que ele fará, a resposta deve ser esta, irmão: eu vou frutificar. Glória a Deus, aleluia. Se para o piloto, mas ele precisa dizer que eu vou vencer, para o discípulo de Jesus, eu vou frutificar. Esta é a consequência da vida. O piloto não vence a corrida depois de ser preparado, de não ter se preparado para aquilo. Mas ele olha, o discípulo olha para Jesus e afirma: eu vou frutificar. E Jesus olha para o discípulo, que é eu e você, e diz assim: ó, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Glória a Deus. Mas Jesus diz assim: ó, se você não permanecer em mim, será cortado e jogado fora, lançado e queimado no fogo. Jesus não fala que aquele que frutifica vai ser jogado fora, mas Jesus diz que aquele que frutifica vai ser preparado para frutificar ainda mais. Mas aquele que não frutifica e não permanece nele vai ser lançado fora. Esse é um dos grandes desafios nossos, irmãos. Mais um. A pergunta que eu faço para você nesta manhã é: naquele dia, o que você vai apresentar para Jesus quando Jesus perguntar para você assim: cadê os frutos? Cadê
a produção. O que você fez? E isso é importante para nós, irmãos, porque Jesus está deixando claro aqui duas coisas para nós. É que a consequência natural para aquele que está em Cristo é dar fruto, é produzir. É você olhar para Jesus e dizer: está aqui, ó, eu evangelizei, eu falei que o Senhor salva. Ela quis ouvir, ele quis ouvir, ele titubeou várias vezes para fugir, o Senhor me deu condições, eu fui atrás, eu falei, eu fui aquele crente chato, eu fui atrás, eu orei, e o Senhor veio de volta. Está aqui, Senhor, o fruto é esse. Mas Jesus, irmãos, ele fala que uma outra consequência, que é aquele que não permanecer e não dar fruto, ele vai jogar fora. Mas ele não vai jogar fora com alegria, não. Ele vai jogar fora com tristeza, porque a escolha é nossa, a escolha é minha. É muito cômodo, irmão, sabia? Vir na igreja 2, 3 vezes na semana e passar o resto da semana sem orar por alguém, sem ler a Bíblia, sem estudar a lição bíblica. É muito cômodo, irmãos, eu vir na igreja e dizer: Senhor, eu quero prosperar. Senhor, abençoa a minha vida. E a bênção que eu quero, Senhor, é financeira. Eu quero terminar minha casa. Eu quero trocar de carro no ano que vem. Eu quero fazer uma viagem dos sonhos. É só comer bastante feijoada e dormir, você vai sonhar. Você vai sonhar. Mas não sei se nesse sonho você pode, talvez, cuidar que pode infartar e não voltar. Senhor, eu quero ser abençoado. Mas aí você não está disposto a abençoar a vida de alguém. Não existe discípulo de Jesus, irmãos, que não frutifique. A planta está lá no meio do jardim lá e ela não dava fruto. E aí o dono do jardim falou: ó, corta esse negócio aí e joga fora. Isso aí está só ocupando espaço. Aí o dono, o empregado falou: não, vamos colocar adubo. Vamos fazer um tratamento aqui, para o ano que vem ela tem que produzir, se não produzir a gente joga fora. Essa semana passada eu fui lá na chácara da igreja e lá tem um pé de jaca. E ele nunca tinha produzido para vingar. Produzia, saiu os brotos lá, as jaquinhas lá, mas quando estava assim de uns 10, 15 centímetros, ela murchava e caía. Aí o pastor que mora lá, ele comprou um adubo, isso no ano passado, fez um vala em volta daquele pé de jaca e despejou aquele adubo lá, e como lá é bastante molhado, o resultado veio esse ano. Amém. A palavra da Bíblia que está na Bíblia, irmão, aplica na vida, na diária também. E aí a gente estava olhando lá, no dia que a gente foi lá, de onde ele não produz igual na cidade mais fino, mas os mais grossos para baixo, está lá tudo, as pontinhas brotando e já tem jaquinha desse tamanho lá. E não está murchando para cair, não. Por quê? Porque plantou, adubou para frutificar. E aí Jesus está dizendo: ó, não tem discípulo meu que não frutifique. Esta verdade precisa nos ajudar a entender outra questão. Porque muitas pessoas, irmãos, pensam que fazer missão é pregar para multidões. Não. Não é a quantidade de pessoas. Por isso o tema da mensagem é 1 mais 1. É você discipulando alguém. É você evangelizando alguém. Por isso você precisamos entender isso. Missões se fazem pregando para milhões de pessoas, para milhares de pessoas, através de programas de rádio,
através de programa de internet, mas missões se fazem, irmãos, um a um. Irmãos, o evangelista João aqui, nesse seu evangelho, ele narra para nós dois fatos, dois encontros de Jesus, que para mim particularmente, é os dois maiores sermões pregados por Jesus. Ele prega para Nicodemos e ele prega para a mulher samaritana. Enquanto, irmãos, alguém diz assim: não, eu só vou pregar em tal igreja se tiver lá de 300 pessoas para cima. Estou sendo bem crédulo agora. O mestre, o dono da igreja, a videira verdadeira, pregou para a multidão de uma pessoa. E ele fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Ele fala sobre o novo nascimento para Nicodemos. E aí para a mulher samaritana ele vai ensinar ela a adorar. Não. Se não tiver uma orquestra bonita, se não tiver teclado, um violão, baixo, uma bateria boa, os outros instrumentos que eu nem sei o nome, não adianta o Danilo me chamar porque eu não vou cantar. E aí Jesus fala para a mulher samaritana: ó, o lugar de dar adorar não é nem lá no Monte Jerusalém e nem aqui no Monte Gerizim. A adoração em espírito e em verdade. Aleluia. Irmãos, o que faz a adoração de você como discípulo de Jesus para frutificar não é a quantidade de instrumentos, faz parte, mas é o jeito que você adora. A Bíblia fala para nós que nós devemos andar sempre juntos. E aqueles discípulos precisavam andar sempre juntos, ensinando a palavra. O evangelismo, o ensinamento começa de pessoa para pessoa. Zacarias fala de começos pequenos. O discipulado começa um a um, mas jamais podemos imaginar o número que isso vai levar. Perceba que essa missão pessoal para todo discípulo de Jesus que Jesus nasceu na sua vida, permanece em Jesus, ele dá fruto. Não para. Paulo pregando lá em Filipos, na beira do rio. Pedro pregando lá em Cesareia Marítimo, na casa de Cornélio. Paulo vai para Cafarnaum, ou para Damasco, com o objetivo de prender os que servem a Jesus. Jesus o encontra, ele no caminho fala: a partir de hoje você vai para outra missão. Ele entra em Damasco, fica algum tempo lá. Depois ele vai para o deserto, está lá em Gálatas, ele aprende o que Jesus quer ensinar. Ele volta para Damasco, ele prega a palavra. Glória a Deus, aleluia. Ele encontra Marcos, ele encontra Timóteo, ele encontra Barnabé. Ele vai discipulando, ele vai pregando. Ele deixa os presbíteros estabelecidos em todos os lugares. O discípulo de Jesus precisa frutificar. Aleluia. Mas, em terceiro lugar, irmãos, esse discípulo, esse discipulado, ele precisa não somente frutificar, mas ele precisa multiplicar. Percebe que o texto ele vai até o versículo 8 de uma forma crescente. No versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Ele fala dos ramos que estão ligados, daquele que produz, daquele que não produz. No versículo 5 ele diz: vocês são os ramos, se permanecerem em mim, ele dá fruto. Se porém não permanecer e não dá fruto, ele corta. Aí no versículo 8 ele diz assim: ó, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Glória a Deus. No versículo 8, Jesus deixa a expressão para nós que nessa caminhada de discipulado não é somente, agora não é mais um, já é uma multidão, é muito. E esta expressão aponta para uma vida semelhante a Cristo. Chamado é meu. Fala aí, ó. Fala você agora, irmão. O chamado é meu. Chamado é meu.
ele conduz com um propósito. Vocês vivem em Cristo, e em Cristo vocês precisam frutificar. E além de frutificar, vocês precisam multiplicar discípulos no mundo. Começa mais um e termina numa multidão. Jesus começou com 12 homens, como eu disse lá na introdução, mas os discípulos de Jesus no mundo eram milhões e milhões. Quando cumprimos a missão de Deus, quando cumprimos a missão como discípulos de Jesus, o Espírito Santo nos conduz para falar a multidões. Não dá para fazer também, irmãos, sem Jesus. Quando cumprimos a missão de Cristo, Ele nos conduz através do Espírito Santo às multidões. Por isso não dá para fazer sem Jesus. Por mais intencional que o discípulo esteja desejoso, se Cristo não estiver presente, a sua missão não vai para frente. Um a um, consequência do discipulado. A multidão é a consequência da ação sobrenatural. A obediência se une ao poder do Espírito. A expressão, assim sereis meus discípulos, seremos verdadeiros discípulos de Jesus, quando nós alcançarmos a primeira pessoa e ela for salva. Seremos verdadeiros discípulos de Jesus se permanecermos em obediência. A multidão está para todos os lados. O discípulo não tem poder de multiplicar, porque quem faz é o Espírito Santo. E o número daqueles iam acrescentando todos os dias por Espírito Santo, até que um dia chegou a 3.000, até que outro dia chegou a 5.000, até que outro dia a Bíblia diz que muitos sacerdotes chegavam-se e aceitavam a fé. Compartilhar faz diferença. Jesus transformou a minha vida, e Jesus pode transformar a sua. Guarda essa frase aí. Jesus transformou a minha vida e pode transformar a sua. E aí no completo da frase, vamos caminhar juntos adorando ao mesmo Cristo. Como posso tornar isso realidade na minha vida? Concluindo, escolha alguém para discipular, mas aceite o desafio. O Evangelho de Lucas afirma que Jesus fez a escolha dos seus discípulos e ele orou. A oração de Jesus, ele subiu ao monte, a Bíblia diz que ele sobe ao monte, ele olha para aquelas pessoas e ele escolhe 12. Escolha intencional de Jesus através da oração. Irmãos, eu quero dizer para você que escolha alguém para discipular. Está dentro da tua casa. Os pais possuem a responsabilidade de matricular os seus filhos na escola. A escola cabe ensinar os seus filhos. Deus é o Pai e você é a escola que seu filho está matriculado para ser discípulo de Jesus. Então, irmão, esteja pronto e preparado para receber alguém e permita, por meio da oração, que Jesus matricule esta pessoa na sua escola para ele ser o seu discípulo. Segundo, como você tornar isso prático na tua vida? Conte a sua experiência com Jesus. Como foi que Jesus te alcançou? Onde você estava? De onde você veio? Às vezes, irmãos, pensamos que testemunho é para estádios lotados, grandes multidões, e nos esquecemos de que fomos um dia resgatados e transformados
por Deus. Diversas pessoas em diversos lugares vivem as mais diferentes experiências com Jesus, mas nenhuma experiência é mais viva do que ser transformado e ser discípulo de Jesus. Não importa o quão grande é o teu testemunho, ou pequeno é, o que importa é a sua experiência com Jesus. Glória a O seu Deus, longo da sua vida. aleluia. Terceiro, ore para que através de você, Jesus alcance multidões. Nós esquecemos dessa oração. Achamos que a única forma de a multidão ser alcançada é por um programa de TV. Irmão, sabia que os menores índices de audiência é os programas evangélicos? É os menores índices de audiência, tanto na TV quanto no YouTube. Mas Deus está dizendo, olha, através de você, de 12 discípulos, Jesus alcançou o mundo. Eles escreveram textos que mudou a história do mundo. Eles passaram e compartilharam experiências que mudaram, que continuam mudando vidas de milhões e milhões de pessoas no mundo. O mundo vai ser alcançado através da tua oração. Ore fervorosamente para que um mais um, Jesus alcance as multidões por meio de sua obediência e coragem, de permanecer firme ao chamado e frutifique para a glória de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, frutifique. Você é fruto. Você foi chamado para frutificar. Glória a Deus, aleluia. Aceite essa decisão hoje. O desafio é meu, o desafio é teu. E Deus vai cobrar naquele dia. Amém? Que o Senhor nos dê a bênção da sua palavra e nos ajude a viver segundo a sua vontade. Eu quero orar por você, irmãos. Amado Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, meu Deus, e glorifico o teu nome, Senhor. Nesta oportunidade, meu Deus, eu oro por cada família desta igreja. Eu oro, meu Deus, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Senhor. E peço, meu Deus, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Manifesta, meu Deus, o teu poder curando, livrando de todo tipo de enfermidade, meu Pai. Cada pedido de oração, meu Deus, que chega para nós durante a semana, cada testemunho, meu Deus, que chega, o teu nome tem sido exaltado, a bênção tem sido derramada, Senhor. E eu oro neste momento e peço o milagre da cura para os enfermos, em nome de Jesus Cristo. Anima, meu Deus, a nossa casa, anima, meu Deus, a nossa família, renova-nos, meu Deus, espiritualmente para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Oro também, meu Deus, nesta oportunidade por aqueles que estão desempregados. E peço, meu Deus, que o Senhor abra a porta de emprego, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a empresa que o meu irmão e que minha irmã trabalha. Prospere essa empresa, meu Deus, para que outros pais, outras mães de família, meu Deus, também sejam contratados e eles sejam também abençoados, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Louvamos e te bendizemos, ó Senhor. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém.